Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira notícia já na tela. Mesmo perseguido e caluniado, Bolsonaro chega em capital do Nordeste e algo surpreendente acontece. Veja o vídeo. Tem umas coisas no Brasil que não tem explicação. Nos últimos 9 meses, desde que o crime organizado voltou à presidência, a imprensa brasileira fez apenas uma coisa. É como se eles nem tivessem percebido que eles elegeram o candidato deles. Ignoraram completamente o Lula e passaram os últimos 9 meses batendo no Bolsonaro todos os dias. Assim, sem dó. Parece que batendo até mais do que quando ele era presidente, porque agora tem aquela expectativa de se bater muito ele pode ser preso, né? E o Lula tem feito tanta porcaria, tem levado o Brasil para um buraco tão profundo de uma forma tão rápida, que eles reforçam o ataque no presidente Bolsonaro. O que acontece? Depois de 9 meses batendo, sem mandato, né, sem poder viajar, sem poder andar pelo Brasil como ele fazia, sem fazer suas lives, sem usar suas redes sociais como ele usava antes, era de se esperar que agora ele estivesse mais fraco, ou enfraquecido pelo menos, né? O que acontece? Bolsonaro decide ir hoje pro Ceará, Nordeste, o lugar onde o Lula ganhou. Lembrando que o Lula não anda nas ruas. Lula é o primeiro presidente da história do Brasil que não vai pro meio do povo e não chega perto do povo. Passa mais tempo fora e quando manda Janja, ela é rechaçada nas ruas. E aí, meu amigo, ele vai pro Ceará. E o André Fernandes organiza lá uma recepção para eles. O deputado federal André Fernandes organiza uma recepçãozinha e avisa pro pessoal que ele tá lá. Olha a cara do... Olha o que aconteceu em Fortaleza hoje. Ó, isso aqui é Nordeste, é Ceará. Então eu quero agradecer o carinho, a consideração do povo em qualquer lugar do Brasil. E a gente continua arrastando multidões por aquilo que juntos nós plantamos há pouco tempo. Deus, pátria, família e liberdade. Obrigado, meu Deus, pela missão. Obrigado, meu povo, aí, por essa consideração. Aí, tamo juntos, hein? Valeu. Vamos ver o povo agora. Essa voz do fundo é do deputado André Fernandes. Pra não falar que foi close-up, né? Agora uma visão mais panorâmica. Agora bem de longe mesmo, você vê o tanto de gente que tava aí. Meu Deus, é gente mais. No Ceará, gente, Nordeste, onde o Lula reina sozinho de acordo com as pesquisas e os resultados. É gente mais. Tem que ter cuidado aí agora. Isso aí tem que ter cuidado. Cara do céu. E agora algumas palavras do presidente. Da forma como vocês nos recebem, com muito calor humano, com muito carinho. Tenho certeza, nós juntos mudaremos o destino do nosso país. Bolsonaro, bora meu presidente! Esse é o homem, o cabra macho tá aqui no Ceará! Eu queria ver o Lula fazer uma coisa dessa. E eu pagaria 10 mil reais pra ver o Lula ser celebrado pelo povo desse jeito. Ter coragem de entrar no meio do povo. Isso não existe. Cara, é muito estranho. Esse é o cara que perdeu. É isso que eu não consigo, né, maquinar. Esse é o cara que perdeu. Ele vai no Ceará e leva milhares de pessoas. O outro não pode nem ir de tão rejeitado que ele é. Como que faz sentido? A verdade é que não faz o menor sentido. Mas tá aí, pessoal.
9 meses batendo sem parar, ele sem mandato, sem poder se posicionar, sem falar em lives, sem viajar pelo Brasil. Quando ele vai, é a mesma coisa. Por isso que teve aquela pesquisa recente que falou que 98% de quem votou no Bolsonaro votaria nele novamente. Eu acho que esse número aumentou bastante, principalmente do povo que foi retirado do Bolsa Família, o pessoal que está perdendo emprego, que está vendo o preço da gasolina, do diesel subir, que está vendo o investimento indo embora, que está vendo as empresas fechando por causa do Lula. Principalmente os prefeitos que não estão recebendo dinheiro mais, estão vendo suas prefeituras falindo, né, quebrando. É a galerinha do Faz o L. Bolsonaro rebate se PL votaria favorável para Flávio Dino no STF. Veja o vídeo. Mensagem de áudio enviado ao Oeste Sem Filtro, o ex-presidente Jair Bolsonaro comentou a postura do PL no Senado diante de uma eventual indicação do ministro Flávio Dino a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro relata ter conversado hoje com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Notícias em vários sites atribuíram a Costa Neto uma afirmação de que o PL votaria favorável a Dino. Bolsonaro garantiu que jamais o partido endossaria o nome do atual ministro da Justiça no Supremo. Olha aqui, eu tive contato agora há pouco com o presidente do partido e com alguns senadores do PL. O Valdemar disse que a indicação é do presidente da República, e é isso mesmo. Agora, a aprovação é outra história. Então, segundo ele, foram além do que ele respondeu e falaram que o PL votaria favorável. Dos senadores que eu obtive a resposta, né? De jeito nenhum votaria em Flávio Dino numa possível sabatina no Senado. Não só pelo seu passado lá de trás, né? Fazendo aqui um pleonasmo, né? E bem como pelo presente à frente do Ministério da Justiça, que ele nada mais faz do que perseguir opositores políticos, sabotar as investigações do 8 de janeiro e outras coisas mais, tá? Então, o PL jamais, no meu entender, deve ser unanimidade, votaria favorável na sabatina a Flávio Dino, caso ele fosse indicado para ser integrante do Supremo Tribunal Federal. E aí, Ana, essa notícia causou um burburinho aí na imprensa hoje de que Valdemar Costa Neto teria dito que o PL votaria favorável à indicação de Flávio Dino ao Supremo. E temos aí, então, o áudio enviado aqui ao programa Oeste Sem Filtro do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo, então, que o PL jamais votaria favorável a Flávio Dino no STF. Porém, a indicação, claro, cabe ao presidente da República. Lula pode escolher quem ele achar melhor, né? Claro, Paula. Eu comentei semana passada aqui, o Paulo Eduardo Martins estava com a gente, de uma informação que eu recebi de uma fonte bastante influente em Brasília, dizendo que havia, sim, parte da direita empurrando o nome do Flávio Dino nos bastidores para a próxima cadeira do Supremo Tribunal Federal. Mesmo o Dino não sendo o nome do José Dirceu, que é quem de fato comanda ali muitas as grandes operações no PT, que o nome do PT seria exatamente o do Messias. Também, correndo aí por fora, temos o Bruno Dantas, que sabemos que está de olho nessa cadeira também. O que eu acho, Paula, sinceramente, com esse cenário político que nós temos no Brasil, 30 e não sei quantos partidos, não há candidaturas independentes, fundo partidário, fundo eleitoral, quem dá mais, quem recebe menos, emendas parlamentares. É tudo muito difícil. Nós acompanhamos na própria votação do PL 2630, aquele da censura, né, que nós batemos dia e noite aqui durante muito tempo, e graças à atuação da população também, fazendo pressão nos deputados, ele acabou saindo da votação. Votação de urgência passou, mas não da sua votação em si. A própria frente parlamentar da agropecuária teve deputado ali votando a favor daquela excrescência, né, daquele absurdo. Ele teve gente que subiu no muro. Ou seja, é tudo muito confuso, né, no cenário político brasileiro. A gente precisa começar, sim, a falar do voto distrital, para que os representantes que estejam no Congresso, eles sejam escolhidos diretamente pelo povo, né, não por causa dessas cotas partidárias e tal. A minha opinião, Paula, é que o Valdemar nunca foi e nunca será um homem de direita. É um homem que, né,
joga o jogo da política profissional, né, daquela lá do alto escalão, alinhada com governos. Então, foi muito bom que o presidente Bolsonaro tenha mandado esse áudio para a gente, para esclarecer, porque a informação é de que existe, sim, algumas pessoas da direita, inclusive de uma certa direita intelectual, vamos colocar assim, empurrando o nome do Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, e sabe-se lá qual o preço que virá para o apoio dessa indicação. Já outra matéria na tela. Congresso a um passo de limitar poderes do STF. Veja o vídeo. Essa questão das drogas também foi outro ponto, né? Nós já temos leis já aprovadas, né? A Constituição é clara e nós temos leis dizendo isso. Agora, eles estão interpretando e colocando, né, normatizando, vamos dizer assim, os professores estavam discutindo a quantidade, né? Se era 60 gramas, se era 20 gramas, quantas gramas, né? E na prática, esse também nós já apresentamos, e o presidente, inclusive, foi o primeiro signatário. Então, espero que essa PEC seja votada o mais rápido possível, porque já tem as assinaturas, não é? E é uma coisa absurda essa questão da discriminação das drogas. Então, está muito claro o texto, onde torna crime, né, porte ou posse de qualquer entorpecente, salvo alguma coisinha legal. Mas eu acredito que isso aí será a próxima votação urgente. Agora, a própria ministra Rosa Weber, antes de sair ontem, ela lançou lá, botou na pauta a questão do aborto, que é outro problema, não é? Que a gente está discutindo como fazer. Há um projeto do próprio Rogério, não é, com relação ao plebiscito, está se discutindo, né? Tem algumas contra o plebiscito, porque na Europa começou desse jeito. Então tem uma discussão ainda, não é, qual é o instrumento apropriado para dar um basta com relação à questão do aborto. E agora também a questão do marco temporal, não é, que estava em processo de votação, né, e causando uma insegurança total, não só a insegurança, mas também, né, a tendência é que começasse aí os movimentos, né, principalmente de ocupação de terra, né, de defesa do patrimônio, e haveria realmente quase que uma guerra civil aí com relação aos produtores rurais, né, porque de fato grande parte, né, do agro, né, que produz, também não tem ainda escritura. Esse é um dos grandes problemas que nós temos no Brasil. Mas esse direito de propriedade é um negócio assim que não dava para discutir muito. Mas o Supremo insistiu, né, votando, e aí nós aprovamos. Então, agora já foi para sanção. Se o presidente vetar, como foi anunciado pelo líder Jacques Wagner, eu não tenho nenhuma dúvida que imediatamente a gente vai derrubar o veto. O problema é que o Congresso sempre depende de um acordo para funcionamento, né? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer, mas eu tenho certeza que, em termos de voto, não há dúvida nenhuma que nós conseguiremos derrubar o veto. Agora, se o Supremo, né, for na linha da inconstitucionalidade, como foi anunciado por alguns aí, né, aí nós teremos sérios problemas, porque, de fato, é uma cláusula que não deveria estar se discutindo. O direito de propriedade, né, está no Brasil desde quando eu nasci. Esse é um princípio básico, eu acho até que é uma causa pétrea, essa questão do direito da propriedade, mas como não sou advogado, eu não quero entrar nisso. Mas, de fato, nós temos hoje condições, não é, de trabalhar bem nesses temas, independente da posição do Supremo. Mas precisava da reação, acho que nós demoramos muito, e nós temos que agora rediscutir, tem vários projetos com relação à questão do Supremo, não é? A questão de sabatina, tem projeto para sabatinar de 8 em 8 anos, tem projeto diminuindo o prazo, tem projeto aumentando a idade mínima, tem uma série de projetos tramitando relacionado ao Supremo, né, ao Judiciário, vamos dizer. Então, a gente tem muito trabalho. A previsão é que nos próximos dias, meses aí, nós vamos travar aí votações importantes para resgatar, porque perdemos durante esse tempinho aí,
né, a nossa prerrogativa de legislar. O Supremo estava fazendo isso. É mais ou menos parecido com o TSE, né? O TSE, ele normatiza, ele executa as eleições, ele fiscaliza e ele mesmo julga. Então, esse é o processo. Então, a gente tem que, né, melhorar isso. Ninguém está aqui criticando o ministro. É uma questão óbvia, está lá. Eu sou auditor e digo sempre, olha, o que não é auditável não é confiável. Como é que eu vou confiar? O próprio hacker na CPI talvez tenha traduzido a melhor explicação sobre o código-fonte, né? O que ele disse lá, de uma linguagem muito simples. Olha, a questão do código-fonte é o seguinte, é como se estivesse fazendo um bolo, né? E o cara que está fazendo tem lá, vai botando os ingredientes, o que não impede ele botar um veneno no meio do negócio. E ele que disse, está lá gravado, né? Que até 2018 só tinha uma pessoa que cuidava disso, né? E que agora, depois de 2018, tem mais de uma, tem algumas. Ora, você vê que então, né? Eu, quando fui deputado, né, ainda quando nós aprovamos o voto impresso e a Dilma vetou, nós derrubamos o veto, né, com o argumento que foi colocado pelo TSE na época, vai gastar 5 bilhões, não sei o quê, papapá. Bem, fizemos as eleições aí do Aécio, teve muita dúvida, fizemos 2 audiências públicas, evidentemente que o TSE não foi, mas foram, inclusive, patrocinadas pelo PDT, inclusive, né, judicialmente, né, e a gente chamou vários hackers da Universidade de Brasília, especialistas e tal. A conclusão é que ficou dúvida. E eu falei outro dia na CPI, até quando nós iremos, não participar de eleições, ou ter as eleições, onde a gente vai ter sempre essa dúvida. Então, é uma coisa que, hoje, eu estava agora em São Paulo, no Congresso Internacional de Inovação, né? A inteligência artificial já é realidade há muito tempo. A inteligência artificial é um negócio que vai mudar e pode comprometer qualquer coisa. Então, não pode ser assim, não é uma coisa monocrática e por um grupo pequeno, né, ter essa responsabilidade isolada, sem fiscalização externa, sem auditoria confiável, sem nada. Então, essa é a minha posição desde 2014 que eu participei disso. Então, não é por causa dessa eleição agora, até porque eu fui eleito também com a urna, né? Mas a gente precisa aperfeiçoar, né? E a gente vê a forçação de barra na CPI, né? Onde diz, olha, não, tentaram, né, burlar a urna, não sei o quê. Cara, sempre houve, não é, um grupo convidados para chegar a participar do processo, mas com limite, né? Você só pode ir até ali, olha. Se você não pode ir até onde você quer, isso não é auditoria, né? Então, eu vejo assim, é uma coisa que nós temos que cuidar com muito carinho aí, né, para dar confiança, porque senão vai ficar ad eterno essa dúvida, não é? Se não é, se é confiável, se não é. Nós temos que buscar uma alternativa para dar essa confiança, não é, no eleitorado brasileiro. Já outra notícia na tela. Justiça aceita queixa-crime por monarca chamar Dino de Gordola. É isso mesmo. A Justiça Federal de São Paulo aceitou a queixa-crime apresentada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, contra o influenciador conhecido como Monark. Em live transmitida em junho, quando ainda não tinha sido proibido de acessar qualquer canal de transmissão pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Monark disse o seguinte: "Você vai ser escravizado por um gordola. Esse cara sozinho não dura um segundo na rua, não consegue correr 100 metros. Coloca ele na floresta para ver se ele sobrevive." O ministro reagiu apresentando uma queixa-crime na qual acusa Monark de calúnia, difamação e crime contra a honra. A juíza federal Maria Isabel do Prado, da 5ª Vara Criminal de São Paulo, reconheceu a competência para julgar o caso. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.